Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre a resenha desse livro aqui. Ao Lux, Admirável Mundo Novo. Eu preparei uma. E aí fica mais fácil da gente conversar a respeito. Bom, eu estou compartilhando a tela, espero que vocês estejam vendo. Vamos começar a falar então do livro. Admirável Mundo Novo. A editora é a Biblioteca Azul, a tradução é do Fábio Fernandes, e aí eu coloquei como subtítulo Uma Nova Gênese da Criação. Eu vou explicar essa nova gênese mais para frente, mas em resumo é como se o autor ele dentro da gênese da nossa criação, né, como a gente conhece, é, ou das teorias, ele cria um novo modelo de sociedade e aí trabalha em sua ficção esse modelo. Então, é, o estilo perfeito dentro do perfeito. É o que eu estava falando. Nós já nos consideramos perfeitos frente às outras espécies. Nós, assim, é um insumo de nós mesmos, né? Por sermos até então, dentro do nosso conhecimento, o homem que conhece o homem. Só que aí o Aldo Huxley, ele trabalha esse perfeito gerando uma outra aspiração de perfeito, uma, uma consciência, né, de perfeição que está voltada à expansão da linha de prazeres, né, do processamento dos prazeres e a capacidade do homem controlar essa promoção. A ideia de uma sociedade ultrajada através das concatenadas ações tecnofuturísticas dita um ritmo que, de modo ficcional, gera e gerencia vários limiares de expectativa para com a ordenada significante, ou seja, o desvendar das raízes que impulsionaram o escritor nos forrar com demasiado olhar. Piscina de interpretações despragmáticas são tonalidade à reflexão. Dão, né? Geram uma tonalidade dessa reflexão. A síntese das sensações é o arquétipo mais despontado pela resposta escrita da representação futura. É, Não há valor natural nessa sociedade. Na verdade, o autor trabalha com uma outra natureza que, para os personagens, é natural. O facilitarismo, tanto de nascer quanto para morrer, prazeres farmacológicos, relações descartáveis dos seres para com seres, criadouros de bebês como criadores de produtos industrializados, horrorizam e escrutinizam o sentimento que temos para com a dominação
dessas engrenagens sociais, ao ponto de tornarmos as mesmas e vivermos em prateleiras na imersão rápida da significação conectiva e empática para com as prestações lidas da obra. Então, o autor ele consegue gerar esse sentimento de um olhar através da escrita, um olhar nosso, tanto de perto, numa semelhação das coisas que nos permeiam na semelhança, né? Tanto na factibilidade do autor, né? Ter transduzido esse sentimento e criado essa narrativa ficcional, falando desse olhar do futuro e colocamos o homem como um protagonista dessa super visionabilidade de gerar a criterificação, o desejo de manipular essa habilidade de é, vender produtos que fazem de nós pessoas saciáveis, né? Ele traduz os sentimentos que nós demorávamos muito tempo para sentir de forma instantânea, farmacológica. E ele utiliza dessa estirpe para poder confeccionar o seu futuro, né? E dentro dessa, ele coloca o ser humano como filho dessa ação, né? Dessa relação. Não há mais a razão de viver compassivamente dentro de um processo natural. A inaturalidade de ser, de conhecer o estado e trabalhar essa inaturalidade através das, dos movimentos, né, das velocidades percussivas de gerar, distancia um homem da sua natureza e cria uma nova natureza que o autor delineia como admirável, né? E essa é a ironia. A palavra admirável que faz parte do título, aliás, a palavra é essa que é ironizada por um contraste que revela bases fundamentais para o provisionamento e ritmo de questionar as raízes dessas mudanças, tanto suspensas pelos personagens quanto fluxionadas pela camada superficial que encobre toda a expectativa das páginas. Então, essa expectativa, né, que pulsa nessa infusão de, de destinos, né, preconizados pelo autor de Admirável Mundo Novo, tá embasada nessa perspectiva de, é, de traçar esses movimentos, dessas mudanças que o ser humano preconiza, e aí fazer esses questionamentos em uma subcamada, né, em uma subtrama. Mas por que o ser humano escolheu ir por esse caminho, né? Nós leitores, né? Dentro desse perspectiva, né? A desnaturação é decomposta orquestralmente, ou seja, vai desde a fecundação de indivíduos em provetas de forma industrial e estufardados a serem nascidos servos, como sempre foram.
Porém, agora já não há mais mãe e pai, nenhum posicionamento sentimental para com a descendência. Aliás, eles descendem do controlador. Então, o único pai é o Ford, o controlador. Então, ninguém entende mais a versão de vida natural, o que é uma sociedade natural nessa ficção. E aí todos são filhos desse controlador. É como se ele realmente, o controlador, funcionasse como um pai. E quanto mais servir ao pai, né, mais dentro desse contexto, mais a pessoa é retribuída, né? Mais ela é confiada pela, pela cognição, né? A, a, a lógica sedimentada pela estrutura dos pensamentos enraizados, sem dúvida bebe da industrialização. Drogas que fluem, alívios depreciativos, relações estadistas e consolidadas, sem nenhuma aptidão para adquirir vínculo cumulativo do retorno, ou cuidados especiais e revelações para com a semelhança que devota semelhança para cuidar do gosto de viver. Retraindo essa formulação, tem-se o descarte por quantitativo e lei desorvida e erguida na convenção sobrevivente como a lei do mais forte. Então, nessa sociedade do Aldous, há um descarte natural, a predileção dos personagens e o que nos impacta através dessa sociedade é o quão descartável podemos nos tornar a partir das nossas escolhas na vida, né? E aí, quando o homem descobre que ele tem escolha, né? Esse controlador, a, e com o passar do tempo, ele vai acreditando que a sua escolha é a melhor escolha de todas as escolhas que são bem-vindas na vida, né? Para relacionar a harmonia de viver. Ele acaba destruindo as outras escolhas, as possibilidades das outras escolhas, e fica retido na sua escolha. Essa escolha passa a ser a mais forte e a sobreviver. E quando uma pessoa ela não gosta de falta, ela sempre busca ter em excesso. Então, o homem ele buscou ter em excesso tudo aquilo que algum dia lhe faltou. E essa lógica é, o transformou em um objeto quase que saturado de si mesmo, que se viu numa necessidade de se descartar entre as demais, né? E vivenciar esse descarte como uma naturalização. É bem interessante esse tratamento na obra e como o autor faz. O partido é a controladoria de todo a partir do senso comum, remediado pela matemática genética da pesquisa por dissecação utilitária. Um sistema que se dirige a si olhando para o espelho de Deus, nem que para isso tenha que negar a sua parte nesse conjunto. E aí mora um belo embate, crítico e velado, promotor do ser que quer dominar o ser até se chamar de
ser desdominador, ou sedes dominantes da dor. Canais, veja bem, como canais televisivos. Nem que para isso minta sobre essa capacidade, a fim de gerenciar os credores dessa fantasia. O próprio produto da indústria, o próprio homem. Então, a partir desse poder do homem, desse controle, desse partido de gerenciar essas controladorias, houve uma fome. E essa fome precisou de uma cozinha e de várias formas de preparo, até o homem gerenciar sedes que dominam certas dores. Essas sedes conseguem sintetizar várias formas de sentimentos. Veja, por exemplo, na nossa atualidade, os canais televisivos, que quando a internet não colocava na nossas porções, escolhas mais íntimas, o ser humano, assim, em poucos anos atrás, há uns 20 anos, eu falo de 20 anos atrás, 30 anos atrás, as pessoas tinham apenas escolhas, é, poucas escolhas de canais. Poucas pessoas tinham televisão paga que poderia acessar mais canais televisivos. E esses canais, eles eles meio que dirigiam a sociedade, os sentimentos que a sociedade ia ter, as novelas, os telejornais. Então, passa mais ou menos por esse filtro de imersão. Só que o Aldo Huxley, ele, ele expande isso a um expoente muito maior, a fim de ser normal. É, normal, mas não a televisão ser isso, mas para tudo, para todas as, os produtos, inclusive o próprio homem, né? Que a gente tem, né, como bases na filosofia cristã a Gênese, para poder ressaltar, até que foi o subtítulo dessa minha apresentação. E aí a gente tem na ciência a teoria do Big Bang também, para poder é, cumprimentar e nós nos entendermos, né, na nossa a geração da nossa vida, para a gente propiciar um entendimento, um olhar. Então, para aí, com isso, esses conhecimentos, né, é, o autor ele consegue explodir tudo, amarrar tudo, né? É, essa sacada é genial porque faz com que a gente pergunte o que ele sentiu no momento ao se ver, né? Esse livro foi escrito há muitos anos atrás. Então, o que o autor sentiu para poder refinar esses conteúdos na sua escrita? E se é que ele conseguiu sentir, né? Afinal, temos prismas dessas atitudes desde muitos anos. E se hoje potencializado com a velocidade de propagação de informações, por exemplo, um prisma dessa atitude. É, há, há muito tempo atrás, alguém chega experimenta uma fruta muito boa. E aí ele fica ele fica lá, aí depois ele tem que fazer uma jornada. E aí nessa jornada ele não encontra mais essa fruta.
E aí ele se pega pensando, nossa, eu poderia controlar é, a controlar as minhas forças para poder fazer gerar aquela fruta em qualquer lugar. Isso há muito tempo atrás, é o mesmo sentimento. Aí depois ele pensa assim, se eu não tenho essa condição de fazer isso rápido, quem tal o sentimento que ela me causou? E aí a gente tem os textos, né, as palavras que, que são que são menções a isso, né? Fazem menções a isso. Elas conseguem escrever sensações que a gente experimenta na convivência, no dia a dia. E aí, de forma lógica e inteligente, a gente trabalha uma significação para isso, e às vezes nem sempre, né? Mas na maioria das vezes tem essa base de sentimento, essa propulsão. E então, eu escrevi uma frase a arma mais forte não machuca. O que eu quero dizer que a arma mais forte não machuca? É que o machucado, ele, ele é, ele é visível, ele conversa com você, ele olha na sua cara, ele te deixa ele encará-lo e, e ele promove a paciência a partir do momento que ele mostra o quão destoado está e o quanto de tempo ele vai ser tratado. Agora, é, um sentimento, uma coisa que é de sociedade, é, coisas que estão no mundo e que nós não controlamos e que a gente sabe que está ali, porque machuca a gente, é, machuca não, né? Que está ali, mas é forte, nos influencia, é arma para nós, mas ao mesmo tempo não nos machuca, ou seja, nós não vemos, nós não temos o controle. Então, nós não nos sentimos machucados. É essa que é a questão. Não nos machuca porque não nos sentimos machucados, mas nos machuca, entendeu? Mas é arma para nós, nos ameaça e pode nos matar. É, é, a obra é costurada por centelhas de cadeias sentimentais contrárias à habilidade do reclamar. Isso porque existe um comprimido, um potencial dopaminérgico como a habilidade de um produtor colher, mas na falsa luz do momento estático, impressão, ou, ou deveria dizer, os Instagrams as Instagrams que a gente tem atualmente, até algumas coisas dinâmicas, né? Por exemplo, vídeos e tal, uma vez que os efeitos farmacológicos, os efeitos transduzidos pelo organismo, né? Na fisiologia da recepção colinérgica, durante, enquanto fluxionam o efeito no sangue farmacodinamicamente, eles ativam estados diferenciais de, de absorção da vida, né? De, de estabilidade no relacionamento de viver. Então, essa conquista do homem, ela é demonstrada no livro. É, a utopia gerencia um mundo onde o prazer é demasiado. E por mais que existam as castas, os disfarces explorados, não contrastam a influência que nivela a crença de um mundo de possibilidades sintéticas que imitam a natureza. E por imitar com ritmo muito mais veloz, fornece a ideia de poder, de controle
como um insumo para as cognições que partem dessas razões entrarem e se efetuarem no preceito de cargos para serem diversificados em conquistas, descobertas de descargas potenciais de empregar sensações a um número maior de pessoas é lançada. Entende a subcamada agricultura da futurologia de universalizar o estar em busca da constância, receita de se ver e se sobreviver a esse entendimento. Então, é quase que uma derivação do nosso estado que lá tempos atrás, na Revolução Agricultura, a gente conquistou na produção, e revela na Revolução dos Metais também, na produção de armas e instrumentos que facilitavam o trabalho com a agricultura e o entendimento da agricultura e da nossa relação com a agricultura para com a sobrevivência. E a partir daí veio as raízes das cognições, dos sentimentos que nos forneceram entendimento e bases para o entendimento da saúde, da, dos poderes da divisão, dos poderes de alguém comandar esse trabalho, de pessoas que são melhores para alguma função, outras para outras. Só que nessa sociedade do Aldous, ele trabalha não com a natureza em si, é o mesmo sentimento progredindo, porém é uma natureza hermeticamente composta pelos elementos que são os disfarces dos elementos naturais. É uma inaturação dessa natureza, como se os nossos filhos, os nossos netos no futuro, viveriam não de uma relação com a natureza, mas sim vendendo a inatureza, porque eles descobrem que na natureza eles conseguem sensações e fantasias muito mais controladas e com tempos muito maiores de ondas fluxionadas, né, nesses efeitos fisiológicos, do que o homem com a relação com a natureza há tempos atrás, trabalhando várias horas, suando embaixo do sol, sendo empregado e tendo relações íntimas com a natureza e descobrindo todas essas melhores receitas de conduta, já não é mais. Então eu digo outra, né? Ele estava certo. O escritor desse livro estava certo. Hoje em dia a gente tem muito disso, e a gente está caminhando cada vez mais para isso. A internet é a maior prova disso. Só que a gente tem muitos outros tipos de técnicas, tem muito cientista trabalhando nessa coerência de sintetizar sentimentos a partir de imagens, de textos, de fármacos, né? É, o próprio nome fármaco vem de farma, de, de coisas que vistas e entendidas pelo homem há muito tempo atrás na
na cultura mesmo do cuidado com os animais, é, 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 é no cuidado com, por exemplo, criador de gado, criador de ovelhas, né, o pastor e tal. Muito desses sentimentos, desses ensinamentos vêm daí, desses ritmos de vida. Só que hoje é diferente, né? Hoje a tecnologia ela é a principal, ela é a principal a que mais tem se utilizado, né? A gente sempre espera que exista um relacionamento bom entre as duas, que sempre tenha algum homem não transformado, né? Não abduzido e absorvido pelo poder, que para ter poder, ela retira o poder da gente, né? Porque é nós que damos poder à tecnologia, não a tecnologia que dá poder para nós. E o poder que a gente dá para ela pode se voltar contra nós, porque há uma mudança, né? Uma insignificação do homem para com os poderes da máquina. E aí essa aceitação leva o homem a uma desconfiança muito maior e uma depreciação de si para com o que se tem. E a gente observa isso. Assim. A dose final, paliativizar a hora do ponto. Então, a dose final, essa é a dose final do livro. Essa palavra que eu gerenciei, né, na união de duas ou três, né? O pali vem de paliativo. Artivilizar gerar na subtrama, né, uma arte, né, um contraste para nós ajudar a viabilizar a, a visão do que a obra nos aponta na hora do ponto final, na hora de fechar o entendimento. Então, o autor, enterrando a fixação por detrás dessa inspiração demonstrada e ilustrada pelo Aldous Huxley, bem para a segunda metade do livro, ele saca um personagem novo a partir de uma trama envolvendo o controlador. E desova um ser que vem de não ser desdosado por essa versão de criação, por esse ambiente sintético. E por essa gênese de controladoria dessa ritmada industrialização. Esse ser é costurado por pontos que refletem a ignorância de ser moderno e o quanto a imodernidade para o moderno é tentador e que para toda a igualdade comum de ser é a fome pelo novo ser que pode ser em operação de sobreviver. Então, esse novo personagem que o autor coloca, ele cria, né? Ele nos fornece a síntese, o, o, o sumo da gravidade que o autor quis ordenar, né? Ordenhar na nossa leitura, porque é esse contraste que enfim, nos coloca questionando: será que é admirável mesmo? Você vê um homem que não foi dosado pelas engrenagens, né, pelas soluções fáceis que a sociedade propõe,
num estilo de vida receitado, e com tudo ao dispor, todos os sentimentos, não tem ninguém pior, ninguém melhor, tá tudo é sintético, né? Não tem nenhuma relação que os diferencia. Quando chega um diferencial, aí, aí é que o contraste revela a empatia que nos fornece o desfecho, né, para as nossas reflexões pessoais da obra. É, e aí ele vai e fica perguntando para nós assim, e aí, é admirável? É admirável mesmo? O que você acha? É admirável esse mundo novo que eu propus? Mas está acontecendo. Reflete aí para você ver. E, e aí esse livro me pegou de jeito mesmo. Realmente eu vivi um pouquinho dessa transformação e, e de vez em quando eu me pego pensando em como eu levava a vida e antes de todas essas porções de conhecimento, né? E como eu levo hoje. Uma coisa que mudou que eu sei é a minha disposição para fazer coisas. É, antes eu tinha que fazer as coisas e parecia que era natural o ser ir lá e diariamente fazer uma coisa, tal, tal, tal. Hoje em dia, antes de pensar nessa natureza, eu fico muito tempo imerso na natureza para poder responder sim para essa natureza. Sabe? Uma coisa que eu encadearia impulsos rápidos para agir e realizar, né? Fazer a operação. Hoje em dia eu fico me pegando assim, mas será que essa operação já não foi feita, esse aqui, ó. E é aquela ideia do Google mesmo, né? Das coisas estarem no fácil acesso. Aquela história de não ir para a estante, pegar o livro e fazer a pesquisa. É aquela coisa de ir já direto para a tela e fazer pesquisa. É, mas não estou dizendo que isso é bom, isso é ruim. Esse é a evolução e a reflexão. Então, por fim, eu venho aqui dizer o meu obrigado, Aldous Huxley. Ler seu livro me fez conspirar em minhas inspirações de versões do que eu já fui e do que eu já aprendi a ser nesse processo de amadurecimento, quem eu nasci sendo filho dos meus pais. Nessa parte que me cabe retribuir o agrado, falo com vitalidade que vale a pena ler a sua levada composição, seu contorno de tornar em versos a nossa imaginação capacitada e visionária para não cair em obscuridade quanto às razões de preocupar com as ações. Uma vez que perdemos o controle, é bom que saibamos entregá-lo a semelhantes, pessoas que conseguem pensar como nós na necessidade de retornar à atividade, de viver de onde paramos, e não da necessidade de um comando controlador de sinteticista análise crua de fatos que comemos, assando a nós mesmos nos cumprimentos para com o próximo. É,
Obrigado, Aldous. Eu acho que muitas pessoas vão se pegar ao ler esse livro, é, referenciando o quão a gente pode se deixar levar pelos controladores. Hoje, os controladores de sites expõem, nos expõem para os outros a partir dos nossas buscas pessoais. Se alguém senta aqui do meu lado, eu abro uma aba aqui, assim, onde que aparece as coisas que eu estou buscando, né? A pessoa acaba sabendo o que, o que eu gostaria de ganhar, isso, aquilo, sei lá. É uma exposição que precisa ser mais bem pensada, né? E, e muitas pessoas que trabalham para essas indústrias, muitas pessoas que estão com esses controles nas mãos, né? Falo agora da internet mesmo, elas fazem as suas programações para reagir em nós, mas elas não pensam muito nesses extremos. Elas pensam mais de quem os patrocina, né? Que são as indústrias de, de propaganda, essas entidades. E aí seria essencial que pensassem, mas não pensam. Encadeados logísticos das palavras travadas, albumina razões de figuras e suas linguagens em planos hidratados, de sangue para musculatura, de impressão para alcance, sedimentar a preceito identificação de momento situacionário residentificados pelas escrituras de uma paisagem. Idiosincrasia de fotos para fóruns julgarem a doméstica intentabilidade de ler a disposição de dispositar instinto à instituição de dispositivos facilitar a nossa frutura, razão para gosto, dar, acolher a vida, que passa a amadurecer reflexo de você a zelar. Eu digo isso porque com esse facilitarismo das gerências tecnológicas, a fartura, né, ou uma fratura psicológica dos excessos de exposição a coisas que você não seria exposto e a levar você a refletir coisas que você não refletiria se não passasse por um filtro muito mais fino de escolha pessoal, mas como você não tem muita escolha sobre o que passa na sua tela, essa fruta de você ser amadurecido, às vezes ocorre uma fratura, uma infrutibilidade por essas tendências, né? Por essa dissecação solar. E aí o futuro de nós que zelávamos o amadurecimento a partir de uma reflexão muito mais íntima e compassiva, colocando razões com limiares mais convergentes, passa a se divergir, passa a, 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 a entrar em uma doméstica julgabilidade
de, de intentabilidade indisposta para com coisas que antes seriam postas e fariam parte dessa proposta de povo. E aí essas somatórias de momentos, né, essas situações regidas por esses controladores, escrevem em nós. E aí é que está aquela questão que eu coloquei nessa frase aqui, ó. A arma mais forte não machuca. A arma mais forte não machuca. Essas escrituras, elas são armas para nós. Mas quando a gente está vendo, né, é como se não machucasse, é como um raio-x. Um raio-x, ele não faz nada. Você vai lá, tira o raio-x, faz a imagem, beleza. Mas o raio-x, você absorve um pouco de parte desse raio-x. E é como se formasse no seu sangue, no seu ser, uma albumina, uma albumina de razões. Essas razões são o seu contato com essas facilitações sintéticas, né? Te apelidando de fome com esses planos estéticos, né? Essa hidratação, essa solvatação de si e de seu sangue, de suas razões para com essa disposição, esse facilitarismo. E isso tudo encadeia de forma lógica em uma operação e acaba dentro de palavras, né, de diferenciações te colocarem em ambientes que a gente pode agora pensar assim, o quanto é admirável esse ambiente, esse mundo novo, né? O, o quanto é admirável esse mundo novo. É, bom, fica aqui a minha dica de leitura, então, esse livro, eu tenho razão que vai te mexer com você e vai te trazer a um ambiente de reflexão é, bastante. é, não seria acolhedor, seria um ambiente é, de de se operar melhor frente às, às, a você e seus comportamentos, né? Ele vai fazer você repensar seus comportamentos, o comportamento da sociedade, vai, vai te ajudar a, a viabilizar as referências de contrastes, né? Que às vezes a gente deixa passar. Esse livro vai te ajudar a dar uma viajada e ao mesmo tempo ele vai te ensinar coisas, né? A, a arte do questionamento, né? Do quão bom a facilitação, né? Esse mundo novo pode ser. É, eu acho que tem um filme dele no YouTube, se eu não me engano, e acho que está disponível para todos. É só fazer a pesquisa. No mais, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Deixo meu abraço. Se você, se puder, você deixa o seu joinha. Comenta aí o que você achou. é, Se não entendeu alguma coisa ou se quer acrescentar alguma informação. Eu mais falo sobre as minhas experiências pessoais e eu não entro em muito detalhes no livro.
mais para poder é, vaporizar um pouco do que eu ganhei, né, ao fazer a leitura. É, bom, é isso aí. Um abraço a todos, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.